Fórum Mídias, quinta-feira, 17 de outubro de 2024. Eu vou começar com uma breve observação sobre as eleições dos Estados Unidos que estão. Gente, só faltam 20 dias para essa disputa absolutamente empatada nesse momento. E eu vou começar com um fato que não deixa de ser extraordinário. Kamala Harris não é a primeira democrata a dar uma entrevista para a Fox News. Como vocês sabem, a Fox é uma emissora de extrema-direita, apoiadora do Trump, já foi muito mais apoiadora do Trump. O dono dela é o Rupert Murdoch, lá, o australiano, que é dono do Wall Street Journal também, e ele teve alguns desentendimentos com o Donald Trump, então ela não é mais, né, nos Estados Unidos, gente, o povo que é bolsonarista raiz, trumpista raiz, eles têm lá suas revistas Oeste. Então, a Fox não é mais o que já foi. Porém, é raro que um democrata compareça. E a Kamala Harris foi ontem. E aí deu uma entrevista muito forte, muito debate com o próprio entrevistador, né? Obviamente que fizeram como acho que foi o Ivan que escreveu sobre a entrevista do Boulos à Rádio CBN, se não foi o Ivan, foi o Plínio. Naquela entrevista da Rádio CBN, os três âncoras, né? Na ausência do Nunes, que deveria ir para um debate, os três âncoras assumiram o papel do Nunes e transformaram a entrevista num debate com o candidato Guilherme Boulos. E na Fox aconteceu exatamente a mesma coisa. Aí você pergunta, ué, por que ela foi lá? É um sinal de que as coisas não estão ainda da maneira como os democratas querem para o 4 de novembro. Ela está caçando eleitores dissidentes do Partido Republicano, eleitores do Partido Republicano que não aceitam o Donald Trump, e também os eleitores independentes, especialmente na Pensilvânia, onde ela esteve ontem. Em alguns estados que serão decisivos, ela está desesperada, podemos colocar assim. Ela está muito. A campanha democrata está muito preocupada com os acontecimentos dos últimos dias, porque o Trump se aproximou, a Fórum tem publicado isso, eu tenho escrito muito sobre isso, o Trump se aproximou perigosamente da Kamala Harris. Então, no mesmo dia em que o Trump anunciou que não vai dar entrevista para os 60 Minutes, os 60 minutos da CBS, é o programa, é que nem o Fantástico aqui. Ele desistiu. Não vou, não. Ela foi e deu entrevista para a Fox. Então, eu estou usando isso mais como uma temperatura da campanha nos Estados Unidos. E é óbvio, né? Teve muita casca de banana para ela. Uma das cascas de banana é, olha, Kamala Harris, você vai usar dinheiro público para fazer a troca de sexo de prisioneiros que estão nas cadeias, o que é uma possibilidade. E ela, não podendo dizer não, disse, olha, eu vou usar o que estiver na lei, eu vou seguir, mas os republicanos exploram essas propostas, né, essas cascas de banana, num momento como esse, para pintá-la como radical. E ela, na entrevista, o ponto alto da entrevista dela, na minha opinião, foi quando ela questionou, porque o Trump disse anteontem, ou foi ontem, não foi anteontem, que poderia até usar o exército contra os seus inimigos internos. Uma lembrança da ditadura militar brasileira. Pode ser que eu use o exército contra a esquerda. O Trump chegou a dizer isso, por incrível que pareça. Então, ela tirou proveito dessa afirmação do Trump, que depois ele desmentiu, mas
maneira as escolhas dos candidatos sobre para quem dar ou não entrevista, neste caso, para mim, são bem reveladoras. Ivan. Legal, Azenha. Eu trouxe aqui hoje um artigo que vai na linha do que a gente comenta sempre aqui do Globo, do Merval Pereira, para comentar que é mais uma vez a imprensa batendo nessa tecla do corte de gastos e promovendo uma narrativa totalmente descolada da realidade. Mas eu já comento disso antes, só aproveitar o gancho que o Azenha trouxe sobre debate, né, para trazer para a questão municipal aqui. Hoje, como vocês já devem estar sabendo, o Ricardo Nunes cancelou a participação em mais um debate, que seria promovido pela Folha, UOL e Rede TV. Cancelou de última hora, foi na madrugada, estava tudo confirmado, tudo certinho, sendo assim o terceiro debate já que ele cancela, que ele foge contra o Guilherme Boulos. E eu recebi agora há pouco aqui um comunicado da assessoria de imprensa da Rede TV sobre o cancelamento desse debate, informando que eles vão transformar o debate em uma sabatina com o Guilherme Boulos, né, que vai ter início daqui a pouquinho, às 10 da manhã. E eu achei curioso, porque nesse comunicado eles dão um certo pito ali no Ricardo Nunes por esse cancelamento, né? Eles dão ali uma divertida. Então, só para atualizar sobre esse assunto, vou reproduzir para vocês aqui o que diz a organização da Rede TV, né? Eles falam o seguinte: o candidato do MDB à Prefeitura de São Paulo, Ricardo Nunes, cancelou a ida ao debate da Rede TV UOL Folha de São Paulo, previsto para as 10h20 da manhã dessa quinta-feira. A campanha alegou o convite do governador Tarcísio de Freitas para reunião extraordinária a fim de discutir medidas sobre eventual novo temporal em São Paulo com risco de apagão. Aí, olhem só esse trecho do comunicado. Diante da decisão, os organizadores seguirão o regulamento e realizarão uma entrevista com o candidato do PSOL, Guilherme Boulos. Os organizadores lamentam que, após mais de uma semana de negociação com as campanhas, Nunes não tenha encontrado na agenda do governador horário diferente para a reunião. Em respeito aos eleitores, o regramento e ao acordo debatido exaustivamente com as campanhas, será feita a entrevista com Boulos. Então, só para ficar o registro aí, que eles não só comunicam que o debate vai ser transformado numa sabatina, como eles fazem questão de lamentar e dizer como assim o candidato não arrumou um tempo, um horário diferente na agenda, sendo que isso estava sendo exaustivamente combinado por mais de uma semana. Então, ficou o registro aí de mais uma fuga do Nunes. Bom, sobre esse artigo aí do Merval Pereira no jornal O Globo, né? É engraçado que, assim, parece o mesmo artigo publicado semanalmente por diferentes colunistas, né? Em diferentes veículos, né? É no Globo, é na Folha de São Paulo, é no Estadão. São diferentes jornalistas, diferentes colunistas, diferentes veículos, tratando basicamente do mesmo assunto, só mudando uma palavra ou outra. Então, a gente estava comentando aqui os efeitos da campanha prolongada contra o presidente Lula por parte da imprensa, né, da campanha prolongada contra o PT, né, a gente comentou anteontem com a Zen aqui. Isso faz parte dessa agenda, né? É você bombardear o leitor com essas narrativas falaciosas todos os dias, incutindo essa ideia na cabeça do leitor, da população, até que em algum momento isso se transforme em verdade, ainda que não seja, né? Nesse artigo em específico, o Merval Pereira faz todo um contorcionismo para falar que, apesar dos bons resultados econômicos, se o governo Lula não cortar gastos, ele deixará uma herança maldita para o próximo governo. E aí ele está falando já até mesmo em uma eventual reeleição do presidente Lula e contando com que o presidente Lula não se reeleja em 2026, né? E aí, então, ele vai discorrendo sobre a elevação da nota de crédito do Brasil por parte da agência Moody's, né? Ele fala em boa vontade da agência Moody's, né? Como se a elevação da nota de crédito não fosse baseada em indicadores econômicos, mas só em uma boa vontade, né? E tudo mais. E aí ele vai discorrendo sobre isso e aponta a deputada federal Gleisi Hoffmann, presidente do PT, como a causadora da discórdia ali, enquanto o Haddad, ministro da Fazenda, né, gostaria de cortar gastos, né, respeitar
austeridade fiscal, teto de gastos, a Gleisi Hoffmann seria essa voz no PT contra, né, o arroxo. E aí, então, eles dizem nesse trecho que está destacado, eles não, o Merval, né, diz nesse trecho que está destacado aí na tela, falando do mandato da Gleisi como presidenta do PT, né, mesmo que seu mandato na presidência esteja no fim, Gleisi espelha um grupo que não se convenceu de que é preciso cortar gastos para ter perspectiva de crescimento de longo prazo. Não se lembram do que aconteceu à ex-presidente Dilma, eleita devido ao crescimento artificial da economia no ano eleitoral. Depois ela não conseguiu mais controlar a situação. Vejam vocês como o Merval distorce fatos aí, né? A economia passou a entrar em crise depois do segundo mandato da ex-presidenta Dilma Rousseff, não por acaso, né? Não foi um fenômeno natural. A economia sofreu uma crise ali naquele momento por conta de uma crise política que foi instaurada naquele momento, né? Uma crise política originada do bloqueio de pautas do governo e sucessivas derrotas do governo no Congresso Nacional, né? Que era uma forma de chantagem à presidenta da República na época, que inclusive culminou no golpe ao seu mandato através do processo de impeachment travestido de constitucional, travestido de legalidade, né? Mas o governo Dilma, o aspecto econômico no governo Dilma foi totalmente bombardeado pela própria oposição ao governo, bloqueando suas pautas no Congresso. Não veio do acaso, né? Mas o Merval faz esse contorcionismo para dizer que a economia boa que a Dilma pegou o governo, na verdade, era artificial e que isso que a derrubou, né? E aí, na sequência, o Merval escreve: a possibilidade de Lula não disputar a reeleição por não poder ou não querer não entra na disposição da máquina partidária que conta com um novo mandato. Não entendem que, se não for feito algo imediatamente, enquanto a economia está em um bom momento, a hipótese de reeleição de Lula enfraquece. Ou então virá com uma herança maldita deixada para si próprio, para o seu partido e para o país. Então, como parte dessa imprensa não tem como negar os indicadores positivos da economia atual, eles insistem nessa falácia de que se trata de um balão de ensaio, né? Que é um crescimento artificial que vai culminar em uma herança maldita. Mas é engraçado que eles sempre readaptam as suas previsões quando eles são desmentidos pelos fatos. Vocês se lembram que há um ano a projeção de crescimento do PIB no mercado era de 1,5%, né? Agora, há 3 dias, o Boletim Focus aponta que o PIB vai crescer 3,01%, dobrou a projeção de PIB, dobrou a projeção de crescimento, né? Só que aí eles vão falar novamente que é um crescimento artificial. Se daqui a um ano os dados se confirmarem, inventarão uma nova desculpa para dizer que aquilo é artificial, para mais uma vez cortar gastos, né? E aí eu finalizo com este tweet da deputada Gleisi Hoffmann, que é personagem neste artigo do Merval Pereira, né, como a causadora da discórdia, né, a gastadora que defende que o PT gaste, que o governo do presidente Lula gaste. Ela nem cita o artigo no Merval, porque ela publicou esse artigo ontem à noite, e o artigo no Merval foi publicado hoje de manhã. Mas olha como é totalmente previsível, né, a reação da imprensa. Ela já traz aí qual seria essa reação. Ela diz: prévia do PIB confirma que o governo está fazendo o país crescer acima das previsões do mercado, e foi para isso que fizemos o L. Mas é preocupante ver de novo na pauta conversa sobre revisão dos programas sociais como o BPC, seguro-desemprego e abono salarial, adiando a urgente reforma no imposto de renda. Já vimos esse filme e o final não é bom para o país. Então é isso. Hoje era só mais uma vez para reforçar essa campanha permanente da mídia contra o governo Lula, ainda que os fatos digam coisa completamente diferente, né? Azen e Melo. Vamos lá, isso aí também, até em função disso, tem isso aí, ó. O relatório da Reuters reitera crise de confiança no jornalismo. Além de bom jornalismo, é preciso educação midiática. Isso aí é um artigo que eu vi no Observatório da Imprensa, do Marco Brito, que é um estudante de jornalismo, mestrando.
A publicação do Digital News Report 2024, maior compilação de dados de consumo de notícias do mundo organizada pelo Instituto Reuters, mostra mais uma vez o terreno acidentado pelo qual caminha o jornalismo neste primeiro quarto do século XXI. Além de uma crise de confiança, os dados revelam também uma realidade de crise informacional, que extrapola o alcance da imprensa e compõem o cenário de transtorno de informação, o que pede soluções mais amplas do que apenas uma mudança de formato nas notícias. Entre elas, a educação midiática. Ele está defendendo nesse artigo a necessidade de uma educação midiática para os dois lados, né? Para quem produz e para quem critica. Não? Vamos lá para a pesquisa. No Brasil, entre as tendências destacadas pelos pesquisadores do Instituto, vê-se o aumento de leitores que evitam notícias. Gente que não quer saber. Com um salto de 41% no ano passado para 47% da população brasileira leitora em 2024. Quer dizer, quase metade dos brasileiros evita o noticiário, não quer saber. O número junta aqueles que evitam as notícias às vezes e os que evitam frequentemente, né? Aí vem 43% das pessoas que afirmam confiar na imprensa deixam um enorme contingente de quase 60% de cidadãos desconfiados com o que publicam. Se 43% confiam, 57%, né? Não confio. Grupo Globo, Folha e Veja são os mais rejeitados. Por que será, hein? Ainda que mantenham, ao mesmo tempo, índices altos de apreciação. Isso aí a gente vai ver mais adiante. No mundo, 40% dos entrevistados nos 47 mercados sondados pelo Instituto Reuters afirmam confiar na maioria das notícias. Ainda 40%. Agora, em linhas gerais, leitores e leitoras acima de 35 anos, com maiores poder aquisitivo e nível de educação, confiam mais na imprensa. Ainda assim, em nenhum dos três casos o índice ultrapassa 50%. Uma novidade no relatório: os fatores considerados decisivos para a formação de confiança. O que o leitor acha que é fundamental para que ele passe a ter confiança naquele veículo? Transparência, 72%. Por exemplo, na transparência, a gente pode ver quando a Folha publicava a matéria do Ricardo Nunes, fingindo que era reportagem da Folha. Olha só. Alto padrão jornalístico, 69%. Representa pessoas como eu de maneira justa, 65%. Será que as pessoas... Por isso é que elas não se veem representadas, não é? Porque 40 e pouco só que acredito. Viés, 61%. Valores como os meus, 56%. Sensacionalismo, 55%. As pessoas querem sensacionalismo. Publicação com tradição, marca, 52%. Visão excessivamente negativa, 46%. Vamos para a próxima. Ainda dentro dos novos dados deste ano, uma leitura chama a atenção, a de que em ambos os lados do espectro político, a direita e a esquerda, as impressões sobre a imprensa são parecidas, o que fortalece a ideia de câmara de eco, onde leitores consomem apenas informação de acordo com sua preferência, o que tende a enfraquecer a visão crítica sobre os acontecimentos. Os índices de confiança na mídia não variam entre eleitores de direita, 45%, centro, 42% e esquerda, 42%. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais. Mas tem um detalhe nisso aqui, né? Uma coisa é a pessoa não acreditar na mídia pelo defeito da mídia. Outra coisa é a pessoa não acreditar na mídia porque ela não acredita, por exemplo, como acontece com uma parte da opinião pública brasileira,
ela não acredita em vacina, ela não acredita em máscara, ela acredita que a Terra é plana, não é? Então, ela não acredita, reza para pneu, eles vão contra os fatos. Não é? Aí não é nem o defeito da mídia, mesmo que a mídia seja absolutamente fiel ao fato narrado, para essas pessoas a mídia é mentirosa, está escondendo as coisas, porque no mundo das crenças, a realidade, aquilo que não confirma a crença, e isso é coisa diferente, embora pareça a mesma coisa, é bem diferente de você ver uma campanha midiática sistemática contra um governo, como a gente acompanha o tempo inteiro, feito contra o governo do presidente Lula. Vamos para a próxima. Onde a imprensa é vilã, a desinformação prospera. Às vezes, também, isso aí, esse subtítulo aí, às vezes a desinformação prospera porque a imprensa é vilã, porque ela mesma distribui desinformação. Né? É pouquíssima diferença na opinião de direitistas e esquerdistas em relação à importância dos fatores relacionados à construção de confiança. A análise aprofundada do relatório revela, portanto, que, independentemente da orientação política, o leitor não parece estar feliz com o que encontra, quando procura, né? Deixando o terreno fértil para teorias da conspiração e reclamações de perseguição da mídia. Um quadro assim pode gerar câmaras de eco em que o eleitor de esquerda tem certeza de que vive em um mundo manipulado por uma imprensa de direita, enquanto o leitor conservador vê claramente uma ditadura da esquerda na mídia. Novamente, é verdade, as duas, mas uma coisa não tem a ver com a outra. O leitor de esquerda critica a mídia fazendo uma crítica da mídia. O leitor de direita critica os fatos, e não a mídia. Ele critica os fatos. Ele vai contra as vacinas. Então, ele acha que a mídia é comunista, porque propaga vacina, porque são outras coisas. E ainda as publicações em questão são as mesmas, seja a Folha de São Paulo ou a TV Globo, dados números parecidos de confiança e desconfiança nestas marcas reveladas. Inclusive, a própria Folha fala isso, né, que prova de que o jornalismo dela é independente e que os dois lados a criticam, né, por ser criticado dos dois lados. E não vê que isso daí não pode, em vez de significar independência, pode significar apenas incompetência. Porque uma pessoa incompetente também, um mau jogador, ele é criticado não só pelo torcedor daquele time, como pelo torcedor do time contrário, que vê que ele é um mau jogador. Então, onde vê independência, pode estar incompetência, em não conseguir se comunicar com nenhum dos dois lados. Não é? Esse estado de alarme fabrica cidadãos mais propensos a consumir e disseminar desinformação. O próximo. Aí aqui vem uma coisa que explica em parte isso tudo. O absoluto controle sobre o fluxo de conteúdo hoje exercido pelas plataformas como Facebook, Instagram, YouTube, remodelou a maneira como as pessoas consomem notícias e toda a informação restante que passa pelos feeds da internet diariamente. O empoderamento prometido pela rede tem diversos casos de sucesso, mas uma grande massa de leitores está habituada a ver apenas o que quer, o que gosta, do jeito que gosta, mimada por algoritmos especialistas nisso. Afinal, as big techs nunca tiveram obrigações com isenção. Aliás, elas não têm obrigações com nada, porque não tem regulamentação, elas fazem o que querem. Mudanças na distribuição de notícias na internet estão no horizonte com a ascensão da inteligência artificial, e a previsão é de um banho de sangue. Agora vamos à próxima aqui. Isso aqui foi uma pesquisa que saiu agora, lá nos Estados Unidos, sobre a confiança lá da população de lá em relação à mídia. Então, a pergunta, no caso, não era só sobre a mídia, mas entre as coisas estava a mídia. Em geral, quanta confiança você tem na mídia de massa, como jornais, TV e rádio,
quando se trata de reportar notícias de forma completa, precisa e justa. Muito, bastante, não muito ou nada. Ou seja, quem confia muito, que acha ótimo, 8%. Justo, bom, 23%. Não muito, não é confiável, 33%. E nenhum, 36%. 69% entre nenhuma confiança na mídia ou pouca confiança na mídia. E agora o último slide aqui, que é lembrando isso aqui do Colin Powell, lá segurando, lembre-se, é importante a imagem para gravar na cabeça das pessoas. Ali ele dizia que tinha prova das armas químicas, estava ali com um vidrinho com arma química na mão, ali a prova, que precisa trazer, precisa só escrito ou dito, mas aí as pessoas olham e falam, nossa, Antrax. Era Antrax. Eu estava nesse dia, estava bem diante dele lá. Imagina ele andar com o Antrax na mão. Pode uma coisa dessa, se cai e quebra aquilo, envenena todo mundo, entendeu? Mas dá aquela... E todos eles embarcaram nisso. Aí hoje o resultado está aí, 69% das pessoas lá ou não acreditam nada ou acreditam muito pouco na mídia. Era isso. Acrescento a essa sua ótima explanação, Melo, o fato de que nos Estados Unidos é uma vergonha, porque a mídia é pró-Kamala Harris de um jeito tão maluco que o que acontece? Se você quer a informação verdadeira mesmo sobre o que está acontecendo na corrida eleitoral, você não pode confiar, porque a mídia publica tudo que ela publica, é assim, não, a Câmara está bem, a Câmara vai ganhar. Tudo que o Trump fala, eles polemizam. Então, assim, eles são tão pró-democratas que, para quem não tem experiência, você até ontem achava que a Câmara já estava eleita, só entregar o troféu para ela, o que não é o caso. Assim como aqui no Brasil, como a gente escreveu e sabemos, a mídia é totalmente anti-Lula, anti-PT, isso historicamente, isso desde sempre, mas especialmente desde 2002, são 22 anos de tiroteio, como é esse artigo do Merval que o Ivan mostrou. O que o Merval está falando? Está querendo influir no futuro do PT, tirar a Gleisi e botar alguém direitoso lá no lugar da Gleisi. É isso que ele está fazendo no Merval. A disputa interna do governo Lula. É isso. E já tem gente no PT comprando essa. Já. Claro. Não, vamos tirar a Gleisi, o PT perdeu por causa da Gleisi, aí vamos botar sei lá, tá cheio de petista direitoso aí lá na presidência. É isso. Legal. Muito, muito bem. Amanhã tem mais Fórum Mídias amanhã, encerrando a semana, sexta-feira, com os Carlos Azenha, Ivan Longo, homem dos 33 anos de idade, a partir de hoje, por um ano, né? E Antônio Melo. Valeu, gente. Mais uma vez, parabéns, Ivan. Aproveite. Obrigado. Aí. Obrigado. Um abraço. Até amanhã. Até amanhã. Valeu. Tchau, tchau.